Olá, estamos começando mais uma aula e agora a gente vai ver bastante subtemas sobre a questão do planejamento de cardápios. Então a gente vai ver os tipos de serviços, os tipos de contratos e os tipos de cardápios que a gente pode encontrar numa unidade. Então, em primeiro lugar, a importância. Então, para que eu consiga fazer um bom cardápio, eu tenho que ter per capita estabelecidos. Eu tenho que saber fazer uma escolha dessas minhas preparações. Eu tenho que ver a questão das incidências, a apresentação e os tipos de serviços. Quando eu falo em tipos de serviço, eu posso ter serviços à la carte, self-service, buffets, catering, fast foods e casas de sucos e vitaminas. O à la carte, características. Já começo pedindo desculpa porque meu slide está faltando o A de características, né? Está somente o características. Então, o à la carte, ele vai ser um cardápio fixo, que eu vou ter garçons ou atendentes para anotar os pedidos e entregá-los aos clientes. Apresenta o mesmo processo produtivo. O ponto negativo é a lentidão. Então, quando a gente vai para um à la carte, a gente já sabe que a gente vai ter que esperar um tempo em que aquela refeição seja preparada e para que ela possa ser servida para a gente. O self-service já é para quem procura rapidez e variedade. Praticamente tudo é feito pelo cliente. Então, o cliente é quem vai se servir e o cliente precisa de agilidade, porque o cliente está precisando de agilidade no atendimento. Então, ele vai querer tudo rapidinho, fazer a refeição dele e seguir o caminho dele. Nos buffets, os buffets são geralmente acontecem nos eventos, banquetes, coquetéis, casamentos. Todas as atividades devem ser muito bem planejadas e para que não falte nada, não sobre muita coisa, então tem que ser tudo muito esquematizado anteriormente. Os catering são aquelas alimentações que acontecem para os meios de transporte. Então a gente necessita ter cuidado com a distribuição, embalagem, armazenamento, porque é um risco muito grande de contaminação. Então a gente tem que ter bastante controle sobre esse processo. Os fast foods são aqueles lanches e pratos rápidos, além de bebidas. Simples ou sofisticada. Hoje em dia nós temos também muitos trailers servindo esse tipo de alimentação do fast food. As casas de sucos, vitaminas. Ela é valorizada pela onda de alimentação saudável. Os sucos podem ser com água ou com leite. E com relação aos tipos de contrato, pode ser autogestão, gestão terceirizada ou refeições transportadas. A autogestão sobre total controle da empresa, a administração da cozinha. O que é que acontece nessa autogestão? Muitas pessoas pensam às vezes que a autogestão é a melhor coisa do mundo. Por alguns aspectos é, mas por outros não. E a gente vai estar vendo. A gestão terceirizada ela é administrada por uma empresa especializada em fornecimento de refeições. Há uma determinação de um tipo de contrato, uma tabela de incidências, com preço unitário de refeição. Tudo isso é observado na gestão terceirizada. E nas refeições transportadas? São transportadas e distribuídas para um local conveniado que não dispõe de cozinha, apenas de um refeitório. Aqui os pontos positivos de cada um deles. Então, na autogestão, há uma menor rotatividade dos funcionários. Os funcionários sentem mais parte da empresa e com isso há um maior grau de satisfação. Muitas vezes eles têm até um salário até melhor do que quando está na empresa terceirizada, né? E então, com isso, tem todo aquele planejamento estratégico. Então, tudo isso que envolve as empresas, então facilita muito essa satisfação dos meus funcionários. Na terceirizada, eu vou ter maior apoio técnico, enquanto na transportada, a empresa não precisa realizar altos investimentos com a estrutura. Só que o que acontece? Na autogestão, há pouco investimento em treinamentos. Então, é muito mais difícil para o nutricionista conseguir os treinamentos que ele consegue numa empresa terceirizada. Na terceirizada, o ponto negativo é porque a gente tem uma limitação orçamentária muito rigorosa.
E na transportada há um alto risco de contaminação e limitação nos meus cardápios, porque tudo fica aí, não pode colocar isso porque vai na quentinha, então tem todo esse processo. Os itens de um cardápio. Então, eu vou ter entradas, prato principal proteico, guarnição, acompanhamentos ou prato base, sobremesas, bebidas e complementos. Desses itens, as entradas. Então, as minhas entradas, as saladas têm sido muito valorizadas e a gente pode classificar em 4 tipos, que são as folhas, cruas, cozidas e as elaboradas. As sopas também podem ser consideradas como entradas. E também há outras opções, como salgadinhos, canapés, mas isso fica mais para eventos, né? Como casamentos, festas em geral. Ainda falando sobre as entradas, eu tenho que levar em conta a sazonalidade, porque há uma grande variação. Se está fora da estação, então, consequentemente, aquele produto vai estar mais caro. Então, é muito observado isso, a questão da sazonalidade. Também a gente deve evitar repetir com algum item do cardápio. Então, eu tenho que pegar e ver. Não vou colocar uma batata num guisado sendo salada de batatas. Então, eu tenho que pegar e tomar esse cuidado na hora do meu planejamento de cardápios. Prato principal proteico. Em primeiro lugar, eu tenho que observar o que eu tenho. Quando eu vou montar esse cardápio, eu tenho que ver o quê? Qual é o tipo de proteína que eu vou trabalhar. Então, eu tenho que ver se está de acordo com a incidência, se não houve, se a incidência mensal. Como é que eu posso trabalhar essa incidência mensal para poder distribuir melhor essas carnes? Depois que eu faço isso, eu vou distribuir a questão do tipo de preparação, tipo de corte. Depois eu vou estar observando o quê? Para que não estejam com as mesmas cores. Então, vai estar uma opção de carne branca, outra de carne vermelha. Então, sempre a gente tem que trabalhar assim. Não está com o mesmo tipo de corte, tudo bife, tudo guisado, tudo cubo, tudo isca. Então, eu tenho que observar isso. Sempre colocar técnicas diferentes. Então, eu coloco um assado, um com molho, um de forno. Então, sempre eu tenho que fazer essa variação. Os ovos estão inclusos, mas em diferentes formas. Então, posso colocar um de ovo cozido, quando tem a opção de ovo. No outro dia, eu colocar ovo frito. Então, eu posso fazer esse tipo de coisa. Algumas empresas não aceitam as lasanhas como pratos proteicos, né? Então, o prato principal são geralmente preparações à base de carnes. Pode ser bovina, de ave, suína, de peixes ou embutidos. Para o vegetariano, quando a gente recebe vegetarianos na sua unidade, você pode também propor a eles que um ovo, uma proteína texturizada de soja é muito bem aceito. Guarnição. São os pratos que vão combinar com a proteína. E é bom vocês sempre marcarem isso, porque eu já vi questões de concurso perguntando sobre isso. O que era guarnição e qual era que era o acompanhamento. Então, vocês têm que tomar esse cuidado, que isso cai em questão de concurso. Podem ser as farofas, os purês, os suflês. Aqui a gente tem alguns exemplos de guarnições. Então, frango com molho pode ser uma polenta, uma massa, um quiabo refogado. Um peixe pode ser de batata, língua, purê de batata, carne guisada, legumes refogados. Então, isso daí são preparações, sugestões mais comuns de acordo com essas preparações. Aqui eu estou colocando alguns cortes vegetais. E assim, muitas vezes é interessante que a gente pegue na nossa unidade, imprima um tipo de questão visual, coloque na área de saladas, para que as pessoas peguem que estão trabalhando com as saladas, às vezes para variar e tudo mais. Às vezes é legal você anotar qual é o tipo de corte que você quer para aquela salada, e tudo isso é bom você observar. Aqui vocês estão vendo, né? Isso também é um material já de apoio para vocês, explicando cada um desses cortes. O julienne, o alumete, o bastão, o cubo, que pode ter várias variações do cubo. A camponesa, que é aquela meia-lua, a fita, que é o ruban, o mirepox, o paisane, o zeste, o chateau e o chifonado. Então, isso daí é um material que serve de apoio para vocês estarem vendo melhor essa questão desses tipos de cortes, para você estar utilizando na sua unidade.
Os acompanhamentos ou pratos base. Então, são preparações à base de cereais e leguminosas. É o tradicional arroz com feijão, mas que você pode variar esse arroz com feijão. Primeiro, eu posso variar o tempero do meu arroz e o do meu feijão. Eu posso também oferecer dois tipos de arroz. Como é que varia esse tempero do arroz e do feijão? Num dia eu coloco, tem pessoas que usam eternamente aqueles mesmos temperos naquelas mesmas proporções. Então eu vou coloco um maxixe num dia, no dia seguinte eu coloco um repolho com abóbora, principalmente aqui no Nordeste. Eu sei que o pessoal de São Paulo diz que a gente não come feijão, come sopa, mas é o costume da região. Então a gente tem que respeitar isso. Mas uma das formas é essa. Então, no arroz. Antes disso, eu quero falar uma coisa sobre o feijão. O feijão, não tem desculpa para você dizer que não tem opções de feijão para você variar. Dependendo do seu custo, da sua unidade, você tem mais de 10 mil tipos de feijões. E a gente separou alguns tipinhos para vocês. Então, vai ter o feijão azuki, que ele é um feijão de uma leguminosa, de uma vagem menor do que o feijão comum, possui sementes e grãos. Ele é muito usado na culinária asiática e é um vermelho escuro. Tem o meu feijão branco, né, que é o tradicional que a gente usa no cassoulet, na dobradinha. Tem o meu feijão bolinha, que ele também é conhecido como feijão canário. Também pode ser ótimo para saladas, para sopas. Tem o meu feijão carioca, né, que é também conhecido como feijão chile. Eu vou ter o meu feijão fradinho, que também é conhecido como feijão macaçal, feijão de corda, depende da região, que é muito utilizado também na culinária baiana. Tem o feijão jalo, tem o feijão jalo roxo, o feijão moiache, feijão preto, feijão rajado, feijão rosinha, roxinho. Aí aqui eu me confundi na hora que eu estava fazendo esses slides e estou repetindo, né? Para quem é mais observador. Eu não vou me deter a estar lendo isso, porque isso aqui já está explicando, já está dizendo, porque senão vai se tornar uma coisa repetitiva. Você, quando estiver lendo um material, isso é uma coisa que você guarda também para você, já está toda a explicação dos diversos tipos de feijão. Então, isso daí é uma opção. Você vai fazer uma salada de feijões, já é uma boa pedida. E aí você está vendo que existem vários tipos de feijões. Nas sugestões de arroz, eu posso fazer um arroz à grega, eu posso fazer um arroz à espanhola, eu posso fazer um arroz à paulista, eu posso fazer um arroz americano ou um arroz carreteiro. Então, com isso tudo, já são opções de arroz. Eu posso fazer o quê? Colocar uma opção de arroz branco e colocar outra opção de arroz temperado. Aí eu faço um arroz só com milho, um arroz só com cenoura. O que é que eu faço? Se a minha pista não tem espaço, então, ao invés de pegar uma cuba inteira, eu pego aquelas cubas de meia, coloco uma ao lado da outra. E faço uma quantidade de feijão branco e uma outra quantidade de feijão temperado. Então, isso já é uma opção para vocês. Nas sobremesas, eu tenho que evitar que elas fiquem com a mesma coloração que a bebida. E dependendo dos custos, equipamentos, mão de obra disponível, muitas vezes é necessária a terceirização dessas sobremesas, que podem ser doces, frutas, gelatinas, pudins, e aí vai, né? Pelas opções de sobremesas que a gente tem. Os complementos. Ops. Pães, farinhas, são molhos para salada que eu posso ter também. Eu posso pegar e colocar uma farinha temperada, uma farinha tradicional. Isso é uma opção, entendeu? Então, você tem várias opções. Às vezes, os pãezinhos, 25 gramas, você pode também pegar e dar uma variada nele. Os molhos para salada, você um dia prepara um tipinho de molho, no dia seguinte você prepara outro. As bebidas, elas podem ser sucos, refrigerantes, cafés ou leite. Então você tem também vários tipos de bebidas que você pode estar utilizando, né, na sua refeição e aí você variando, que são entre os sucos e os refrigerantes. Os cafés sempre eles vão como um plus, né? É aquele cafezinho para na saída. Mas aí você também pode fazer chá, também não é uma coisa cara. E você pode muito bem deixar lá uma garrafinha de chá junto com uma de café. Vai agradar muitas pessoas, né? E os tipos de cardápios. Eu tenho padrões que são básico, popular ou trivial. Eu tenho intermediário, médio ou trivial fino.
e eu tenho superior, luxo ou formal. Então, eu tenho esses 3 tipos de cardápio. E vocês não se assustem se vocês um dia chegarem numa unidade e vocês tiverem os 3 tipos, que eu já passei por isso. Então, numa unidade que eu trabalhava, eu tinha assim, tinha o básico, eu tinha 15 minutos, que todo o pessoal da produção. Aí, para o pessoal do ADM, era o intermediário. E o pessoal da gerência era o superior de luxo. E eu tinha que trabalhar numa cozinha sem estrutura, eu só tinha 4 funcionários, eu tinha 200 refeições e eu tinha que trabalhar com tudo isso. Então, o que é que acontecia? A gente servia o básico. Quando terminava de servir o básico, iam todos de uma vez só. A gente limpava tudo, organizava tudo lá vendo ADM. Aí vinha o ADM todo junto. A gente limpava, organizava tudo. Aí vamos agora para o pessoal da diretoria que está chegando junto com a gerência. E eu tinha que me adaptar a isso. Então, vamos supor, ia ter frango assado para o pessoal da produção, e aí ia fazer um frango assado, aí eu colocava um molhinho por cima, já era outra opção, e aí eu via, não, vou fazer um outro tipo de frango. Eu procurava sempre trabalhar o máximo que eu pudesse dentro do que era a incidência das carnes, eu trabalhar esses 3 padrões, mudando a apresentação, acrescentando algo mais, melhorando mais. Então era assim que eu trabalhava. Então, básico popular, a composição mais simples, trabalhador braçal, variar nos cortes, evitar monotonia. Geralmente, essas pessoas do básico popular, elas gostam muito que a carne tenha um molhinho, porque eles vão colocar uma farofa, uma farinha, que eles dizem que engrossam mais. Isso aqui é um exemplo de um cardápio, de um padrão popular. Então, eu tinha só um tipo de salada, só um tipo de guarnição, meus acompanhamentos bem tradicional. Aí, meus 2 pratos proteicos, só uma sobremesa que era bem simples, suco e um complemento que era só farinha de mandioca. Com isso, eu tinha a opção de colocar farofa como guarnição. Nesse segundo cardápio, que já é uma composição mais elaborada, eu já posso colocar um pastelão, um empadão, eu já posso colocar uma panqueca, uma lasanha, porque já tem uma melhor aceitação. Então, eu peguei o mesmo cardápio anterior e aí onde eu tá grifadinho foi onde eu fiz alterações. Primeira coisa que vocês já podem observar, eu tenho 3 tipos de salada. Eu, particularmente, quando eu estou fazendo meu tipo de cardápio, eu sempre gosto de fazer assim, que tem mais de um tipo de salada. Eu deixo a primeira fileira para salada crua, para salada de folhas, desculpa. A segunda para salada crua. E a terceira fileira eu sempre coloco a guarnição cozida. Se eu tiver uma preparação mais elaborada, eu coloco na quarta. Por quê? Porque às vezes a gente faz assim, não segue essa ordem das linhas. Aí você, quando vê, você coloca uma salada crua e você vai repetir. Vai repetindo. Então, por isso, eu sempre gosto de deixar bem organizado o meu cardápio, porque qualquer pessoa que olha já identifica, não, as folhas. Vai ser alface com mamão, vai ser a selga com abacaxi, alface com manga, a selga com laranja, rúcula com a selga. Então, são minhas saladas de folhas. Minhas saladas cruas, minhas saladas cozidas. Então, é fácil da pessoa identificar. Outra coisa, aí vocês veem, aqui já começa a ter mais os grelhados. Aí um dia peixe, um dia bife. E eu tenho que procurar ao máximo não coincidir com as 2 preparações que estão lá em cima. A gente já observa que nesse cardápio tem 2 tipos de sobremesa, um doce e uma fruta. Tem 2 tipos de bebida. Não vem mais a farinha de mandioca pura, ela vem também com molho de pimenta, o molho shoyu. Então, tudo isso são incrementos que você está colocando. Já vão vir os empadões, vai vir a torta de carne. Eu trabalhei numa unidade que eu tinha assim uma guerra, porque passava um administrativo junto com a produção. O administrativo amava frango agridoce e a produção odiava, que dizia que eu tinha posto açúcar no frango. E isso era uma guerra, né? Porque eu dizia assim, mas gente, tem outra opção. Se você não está gostando dessa, mas tem que estar gostando assim, você tem outra opção. Então, quando acontece esse tipo de coisa, você tem que dar uma outra opção boa, para que ele não possa dizer assim, ah, mas você colocou fígado e eu não como fígado. Então, você vai ter que ter esse jogo de cintura. O superior de luxo, a montagem é mais elaborada e geralmente os per capita eles já são mais reduzidos e as carnes nobres. Então aqui já é mais difícil um pouco de eu pegar e de eu conseguir
fazer com que estejam todos, para todos os gostos. Nesse tipo daí de padrão de luxo, dá uma particularidade que a pirâmide de tomate era todos os dias. Então tinha que ter uma pirâmide de tomate. Você vai colocar tomate em rodelas e sai subindo assim. Então você vê tudo mais elaborado, as sobremesas são mais elaboradas, os sucos são melhores, os complementos, então tudo isso é melhorado. E geralmente o per capita é diferenciado, é um per capita menor. Estamos quase lá, né? Pronto, nós estamos chegando ao final dessa segunda aula e eu espero que vocês estejam aprendendo, que vocês estejam reciclando, que esteja sendo interessante para vocês esse curso, tá bom? Até mais.